Olá, amigos do Papo.com. Hoje vamos conversar sobre educação, sobre emprego do jovem. E para esse papo a gente convidou o Rodrigo Dib, que é superintendente institucional e de inovação do CIE, Centro de Integração Empresa e Escola. Bem-vindos ao Papo.com e a conversa vai ser muito boa. Dib, obrigado aí pela sua disponibilidade de estar com a gente aqui hoje. Imagina, sempre um prazer estar com você também. E eu queria saber um pouco da sua história. Antes de chegar no CIE, você passou muitos anos lá numa coisa que a gente tem um carinho profundo, que é o Instituto Ayrton Senna. Me conta um pouco aí da tua vida, cara. Boa! Bom, primeiro prazer estar com vocês, né? Sempre falar de educação é algo que a gente precisa fomentar muito, oportunidade para jovem. Minha trajetória começou uns 25 anos atrás. Sou advogado de formação, estou contando bem em breve, né? Sou advogado de formação. Minha família é perfeito, né? Tudo bem. Minha família tem um escritório de advocacia, então assim que eu entrei na faculdade eu ia ficar lá. Tinha já uma sala, cuidava de algumas boas contas, só que aí já eu não sabia o que, mas eu me provocava muito, eu me questionava, putz, será que vai ser isso? E aí eu decidi sair de lá, muito novo ainda, não sabia o que eu queria fazer. Foi quando eu descobri, eu era muito fã do Ayrton, na época do Seninha, né? E aí teve o primeiro processo seletivo do primeiro estagiário do Grupo Ayrton Senna. Não existia ainda Instituto Ayrton Senna estruturado. Isso foi, hein? Nossa, faz muito tempo. Ele era vivo ainda? Não, ele tinha acabado de falecer. Então deve logo depois de 94. E aí quando eu entrei lá, eu trabalhei direto. Eu entrei como estagiário e aí das coincidências da vida, eu entrei como estagiário pelo CIE. Meu contrato foi registrado pelo CIE na época de Ayrton Senna. Eu trabalhava diretamente com os pais do Ayrton, com o seu Milton, Dona Neide e com a Viviane, e cuidava das coisas do grupo todo. Tanto que a minha primeira pós-graduação foi em propriedade material, que é direito de imagem e direito de marca, porque eu olhava muito para os produtos licenciados, para a marca Ayrton Senna. Lá dentro a gente começou a estruturar o que era o Instituto Ayrton Senna, o que se tornou, e isso fez com que em algum momento a própria Viviane chegou para mim e falou, Dib, você tem que decidir o que você quer, porque eles começaram a separar. Uma coisa vai ser Grupo Ayrton Senna, que são as marcas, os produtos, e a outra vai ser o Instituto Ayrton Senna. E aí eu decidi ir mais para frente do Instituto Ayrton Senna. Lá eu passei por todas as áreas, então passei por educação, passei por administrativo, passei por financeiro, estava em negócios, e a passagem por educação foi importante, porque lá eu conheci o que era a escola pública. Eu viajava para Tocantins, para outros lugares, para entender qual era a realidade da escola pública. Enfim, eu estava numa posição lá como negócios, depois de 14 anos, fiquei 14 anos lá dentro. Aí Seu primeiro emprego? Foi meu segundo, porque o primeiro foi o estágio com a minha família, mas foi o primeiro. Fiquei 14 anos lá, eu fui eles brincam que eu fui o mais novo a chegar, porque eu fui o quinto pessoa a chegar lá, como primeiro estagiário. Eu saí, o Instituto Ayrton Senna já tinha umas 350 pessoas, mais 1.000 prestadores de serviços, uma atuação em educação para mais de 2 milhões de jovens ao longo do Brasil inteiro. Mas chegou um momento que eu recebi um convite, e aí pela família Lehmann, né, pelo Jorge Paulo, pela Suzana Lehmann, que eles têm uma das organizações que eles têm é o Instituto Proa, e aí veio o convite para eu assumir como CEO de lá. E era um projeto ousado, porque na época o Instituto Proa atendia 400 jovens e tinham como sonho atender 400 mil. O Proa fazia o quê? Empregabilidade de jovem de baixa renda. Mas um projeto muito boutique. E aí eu achei que o desafio era muito legal, acabei topando, migrei para lá, então pedi para assumir como CEO do Instituto Pro, fiquei 4 anos e meio. Depois desses 4 anos e meio, quando eu vi que já estava com as policies tudo certinho, né, estruturado, recurso, qual era o projeto, também me questionava no meu próximo passo. E aí um conhecido em comum me questionou, falou, pô, Dib, isso que você está fazendo de empregabilidade é mó legal, mas não tem nenhum grande grupo de educação que faz isso. Você não está afim de a gente fazer alguma coisa para tornar isso grande? E aí eu acabei desplugando, fundei uma EdTech, uma startup, que é a Galena. A gente acabou fundando e ela nasceu para formar jovens para o mundo do trabalho, mas com um modelo muito diferente. Então nasceu a Galena, eu estruturei, coloquei ela de pé. E aí fiquei 2 anos e meio na Galena, a gente conseguiu uma trajetória que eu aprendi muito como inovação, porque era uma EdTech, a gente chegou a ter 180 colaboradores. Lá fora do país fez a famosa Série A, eu entendi muito do mundo de inovação, startups,
Mas chegou um momento de que, como a Galena conseguiu chegar a um patamar até importante de captação de recursos com investidores de fora, os próprios investidores de fora olharam para o modelo e entenderam que, a partir da empregabilidade jovem, de jovens de baixa renda, não ia conseguir se tornar uma potência econômica enquanto negócio. E aí meus sócios decidiram que ia mudar o caminho. Eu decidi então que, se fosse para não fazer algo que tivesse atrelado com a juventude, achei muito legal, mas não era para mim. Tá. E aí eu decidi sair de lá. Saí de lá em outubro de 2022. Não tinha nada em mente, não tinha nada outra coisa em mente, mas eu tinha que seguir aquilo que eu acreditava. De lá, recebi alguns outros convites e acabou surgindo o CIE, num bate-papo com o Minarelli. O Minarelli, um dia, que é o presidente do conselho do CIE, ele me ligou um dia, falou, vê sua trajetória aqui, vamos conversar. Não tinha nenhuma oportunidade. Aí ele conversou, né, a gente bateu um papo e ele falou, você precisa conhecer uma pessoa que chama Humberto Casagrande. Eu já conheci o CIE, obviamente, né, por toda a minha trajetória, mas ele falou, não, só para vocês conhecerem, né? Fui lá, conheci o Casagrande, que é o atual CEO do CIE. Na hora, acho que aconteceu uma super empatia. E aí ele me falou, olha, tem uma oportunidade aqui surgindo, tal. Como o CIE casava muito com a minha trajetória, né? Empregabilidade para jovens. Eu tive uma empatia muito grande, uma estrutura muito grande que eu vi que podia fazer coisas. E a abertura do próprio Casagrande de construir uma trajetória juntos, eu até falei para ele, nem sei qual a oportunidade, mas tô dentro. Essa coisa de estar envolvido com o social vem desde criança, é seu DNA? Então, família de advogado geralmente é aquela família que é razão, né? E você é muita emoção, né? Eu não sabia disso. No Ayrton Senna eu descobri, porque na minha época, quando eu estava trabalhando como estagiário, né, escritório de advocacia, algo me incomodava, mas eu não sabia o quê. Quando eu fui para o Instituto Ayrton Senna, onde eu trabalhava muito e a gente fazia muita coisa estruturada, mas no final do dia você deixava legado, você fazia coisas de propósito, me deu uma paz que aí eu entendi quem eu era. Tanto que as minhas migrações, elas sempre foram pensadas, e por mais que tiveram outros convites para ir para a iniciativa privada, mas eu não estava ligado com aquilo que eu acreditava, porque eu sempre precisei estar muito conectado com essa questão de energia. Então eu acabei descobrindo no Ayrton Senna porque me trazia paz. Você chegava morto em casa de tanto trabalhar, mas estava feliz. E era o equilíbrio. Eu acho que eu também dei sorte. Porque eu trabalhei com grupos que sempre foram absolutamente profissionais no auge, né? Então era a família Senna, depois a família Lehmann, depois eu tive uma startup com gente profissional, agora no CIE. Então, por mais que sempre foi terceiro setor, mas nunca foi uma atuação de terceiro setor. Eu nunca fui ongueiro, né? Sabe aquele que abraça a árvore e tal... Não acho que isso funciona. Tem que ter resultado ali na prova. Isso, tem que ter resultado, tem que ser medido. É uma coisa legal, porque a gente vê essa coisa do propósito muito atrelada ao jovem, né? O cara que quer o propósito. Você é uma geração um pouquinho anterior, né? E já trabalhava por um propósito, né? Então, isso que te alimenta. Eu sempre me cobrei muito, porque acho que, graças a Deus, né, eu nasci com muita oportunidade, né? Então, acho que eu sempre me cobrava, meio que sem saber. Então, essas oportunidades que eu já ganhei, quando eu nasci, eu estou usando para quê, né? Minha mulher até me critica porque eu tenho uma frase lá que eu coloquei na parede: obrigado por tudo que temos, porque temos muito mais do que merecemos. E ela fala, pô, mas peraí, você acorda às 5 da manhã, trabalha o dia inteiro, chega às 8 da noite, como que você não merece? Mas é real, porque quando a gente vai falar, e a gente vai falar hoje de educação, a linha de saída, a largada, já é muito diferente das pessoas, né? Então a gente tem que saber desse nosso lugar de privilégio e tentar fazer alguma coisa para... E aí você chegou no CIE, e aí o CIE é um mundo enorme, né? A gente vê um pouco essa questão do jovem. Como é que você está vendo essa questão da largada, que a gente fala, a diferença? Todos nós nascemos iguais, né? Mas a vida nos diferencia porque alguns têm, ou eu e você tivemos a oportunidade de ter um ensino melhor, e nem todos têm essa condição, né? Como é que você está vendo hoje a formação do jovem? Acho que quando a gente olha para a educação, a gente precisa olhar para o todo, né? Porque a gente, às vezes, fica discutindo o modelo educacional, só que educação é algo que é a sua vida inteira, né? É desde que você acorda, se você tem o que comer, se você vai no banheiro e tem água, se você consegue tomar banho, se tem as mínimas condições de ter tranquilidade para você estudar. E a gente tem olhado porque a gente tem
involuído, né? Quando a gente fala de níveis educacionais, e os últimos resultados mostram isso, né? O tempo vai passando e a gente não vai progredindo em termos de educação. Mas porque nos outros termos também a gente não está evoluindo, né? Isso quando chegando num CIE, onde eu encarei um mundo gigante, dos maiores que tem, né? O CIE, para quem não sabe, tem gente ainda que tem dúvida, mas o CIE é uma organização sem fins lucrativos. Tudo que ela faz e sempre fez para o jovem é gratuito. São 60 anos onde mais de 7 milhões de pessoas já entraram no mercado de trabalho pelo CIE. Né? Então, quando a gente olha para o todo, a base que o CIE tem, de janeiro até julho, mais de 630 mil pessoas se cadastraram no CIE só de janeiro até julho, para conseguir uma oportunidade de trabalho. Né? Então, as pessoas querem alguma coisa, que é quando a gente até estava falando nos bastidores sobre um neném, né? Quando eu olho para o dado que eu tenho, só de janeiro para julho, 600 mil jovens se cadastraram querendo alguma coisa, como é que eu vou falar que a gente vive uma geração que não quer nada, né? Então, quando a gente olha para a educação hoje, a educação está entregando para a vida cada vez mais gente, infelizmente, sem qualificação para as coisas básicas, né? Porque no final do dia, a educação tem que servir para te alavancar, de você ter liberdade para poder escolher o que você quer ser, para você poder trabalhar depois. Ela tem que estar conectada. E quando a gente olha de que a cada 10 jovens que saem do ensino médio, só 3 têm matemática básica, quando o jovem sai minimamente sem compreender texto, como é que esse jovem vai conseguir depois um emprego, né? Como é que ele vai conseguir subsidiar a sua família, né? E hoje vocês aí, o pessoal que está entrando no CIE aí, está se cadastrando, né? Ele entra com deficiências, né, de formação, tanto de deficiência técnica quanto o que se chama de soft skills, né? O que você está fazendo hoje? Tem algum trabalho para que ele possa melhorar o seu nível de qualificação, não técnica, mas do ponto de vista humano mesmo? O CIE percebendo isso, né? Porque a gente consegue ter muito a temperatura da juventude no CIE, e isso é um fato. Uhum. Porque como é muita gente que se inscreve, muita gente se inscreve e, ao mesmo tempo, a gente gera muitas oportunidades. Menos do que o Brasil precisa, mas muito mais do que qualquer outro visto, e eu sempre falo que do mundo, né? Porque a gente gera quase 300 mil empregos entre estágio e aprendiz por ano. Quem é que faz isso? Quando a gente começou a perceber que as lacunas estavam aumentando, que os gaps estavam aumentando, o CIE plugou. Hoje a gente tem uma plataforma de cursos virtuais, né? Que é o nosso Saber Virtual. Para quem está nos vendo, é uma plataforma aberta, 100% gratuita, onde a gente tem mais de 65 cursos de comunicação, cursos de autoconhecimento, cursos de matemática, Excel, onde eles preparam esse jovem e geram certificados para ele, porque hoje o jovem tem pouca qualificação, né? E a gente sabe que isso, quando ele vai lá preencher um cadastro, vai para uma entrevista de emprego, isso pega. Por isso que a gente criou uma plataforma que hoje ela tem uma média de 20 mil novas matrículas todo mês, orgânico, sem gastar nada patrocinando, e já passaram por lá mais de 1,2 milhões de jovens que se Agora, capacitam. o Saber Virtual, você se cadastra, como é que faz? Ele entra no site? Você entra no site do CIE, se cadastra gratuitamente e você tem lá já um hall de opções para você poder cumprir vários cursos. E ele começa a cursar a partir... Ele tem uma data de início ou ele é online? Não, Quer dizer, ele é online. Ele cadastrou, ele já começa a fazer? Ele escolhe o curso e começa a fazer. Então, essa é uma das iniciativas que a gente colocou no ar para poder apoiar a juventude. A outra iniciativa que a gente tem investido muito ao longo dos últimos anos, e a gente tem falado muito sobre ela, e até o CIE, acho que tem cumprido um papel social importante, que é a aprendizagem. Sim. O CIE tem comprado muito a bandeira da aprendizagem, de uma forma onde quase outros não compram tanto. Mas por que o CIE entrou tanto nessa bandeira? A aprendizagem, para quem está nos assistindo, é a socioaprendizagem, que é uma lei federal que obriga empresas que têm acima de 7 colaboradores a contratarem para os seus quadros de 5% a 15% de jovens que prioritariamente vêm da escola pública, que não têm experiência e que prioritariamente vivem em situação socioeconômica de vulnerabilidade. Uhum. Então é uma baita porta de entrada para quem não tem experiência e para quem não tem qualificação. Qual a idade? A partir de 14 anos. 14 a 24 anos. E o CIE, olhando para esse projeto,
entendeu que através de lá tinha um potencial enorme de também apoiar a juventude. Porque vamos pensar, né? Um jovem que tem 15 anos, pouca qualificação, precisa ajudar a família, quando ele ingressa como um jovem aprendiz, ele tem uma oportunidade ímpar de se qualificar, de aprender coisas. E esse programa do Jovem Aprendiz tem um detalhe, ele exige que o jovem permaneça no colégio. No colégio. Então, a conta fecha, né? Agora, ele pode estar na faculdade? Não, porque você falou de 14 a 24 anos. A lei permite que ele esteja na faculdade, mas aí tem um nosso diferencial. O CIE não faz jovem aprendiz para quem está na faculdade. Porque a gente entende que quem está na faculdade já tem acesso a um outro programa, que é o estágio, que a gente vai falar. Agora, o aprendiz, quem está nos acompanhando aqui, eu quero contratar um aprendiz. Também é o mesmo processo. Eu vou ao CIE, abro a vaga, é isso? E vocês vão indicar o aprendiz para mim, é isso? É isso. Processo super simples. A gente passou também por uma modernização grande, ainda está em franca evolução tecnológica, para que alguém, você quer contratar um jovem aprendiz, é CIE.online, entrou lá, colocou a característica da sua vaga, rapidamente você vai ter um jovem que você vai conhecê-lo e a gente vai dar todo o suporte. Porque o jovem aprendiz, ele tem um modelo onde o jovem trabalha 4 dias na empresa e um dia por semana... Quantas horas você trabalha? Normal? 6 horas. 6 horas. 6 ou 4 horas. Tá. Ele trabalha todo dia na empresa, 4 vezes por semana, e uma vez por semana ele está conosco, tendo aula nos nossos polos. E isso ajuda muito o desenvolvimento dele dentro da empresa. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu contratei o aprendiz, aí eu quero que esse aprendiz vá para a área administrativa daqui da empresa, né? E eu vejo que ele precisa se melhorar num determinado, lá, matemática financeira ou alguma coisa assim. Eu posso direcionar falar assim, se eu preciso melhorar esse rapaz? Totalmente. Pensando nisso, a gente tem as trilhas formativas. Quando você vai contratar, você já fala, olha, eu vou contratar e esse aprendiz ele vai ficar dentro do RH. E aí a gente tem uma trilha de aprendiz para o RH. Ele vai ficar, a gente tem até o aprendiz agro. Tem feito um super sucesso. Hoje a gente tem mais de 4.000 aprendizes que eles fazem a trilha da agroeconomia. Então, a empresa já direciona para qual é a qualificação que ela quer e a gente aporta o conhecimento. E quanto tempo o aprendiz pode ficar na empresa? Ele pode ficar 2 anos. 2 anos? Depois ele vai ser contratado, não obrigatoriamente? Não obrigatoriamente. No CIE a gente tenta sempre medir isso, então a gente tem uma boa taxa, maior que 50% de jovens aprendizes que depois conseguem o seu emprego. E aqui vale uma observação, porque quem está nos assistindo vai, mas 50% é bom ou é ruim? A taxa normal hoje que o Brasil tem de efetivação de jovens aprendizes pós esses 2 anos, ela beira em cerca de 18%. 18. Então a nossa taxa ela é muito boa porque a gente faz uma qualificação. Esse 50% também tem muito a ver com o momento econômico que a empresa está vivendo, né? E também se o rapaz é bom ou não, a pessoa é bom ou não. E pense, né? É muito bom para a empresa quando você tem um jovem que chega cheio de vontade. É a famosa esponja, né? Porque ele vai absorver conhecimentos novos, você vai conseguir moldar ele do jeito que você quiser. E ele já passa a ter um aspecto cultural, porque são 2 anos respirando aquela empresa, né? Então, o que a gente olha é que quando a empresa chega ao final do contrato, ela tem uma oportunidade, porque aí depende muito do momento econômico. Se ela tem oportunidade, ela sempre vai priorizar contratar quem já está lá dentro. Né? Agora, em termos de quanto custa para uma empresa hoje, tem 2 perguntas. Quanto custa para a empresa e quanto um aprendiz ganha hoje? Bom, a média que a gente tem aqui é sempre com base no salário mínimo vigente. O valor hora do salário mínimo vigente, e aí é 4 ou 6 horas. E a carga tributária da contratação de um jovem aprendiz ela é menor, o que traz para a empresa um baita diferencial. Então, se você comparar, contratar um jovem aprendiz, financeiramente também é mais benéfico. E para o jovem, é uma oportunidade de conseguir apoiar a tua família, continuar na escola, então, e já conseguir um primeiro conhecimento que vai ser muito útil no mercado de trabalho depois. Agora, né? tive uma dúvida que eu tenho aqui. Ele faz 4 horas na escola, um dia por semana, 4 dias na empresa, um dia no CIE. Ele tem que continuar estudando o curso normal dele. Quer dizer, que continuar. Ele não pode parar de estudar. Porque o jovem aprendiz é de 14 a 24 anos. Então, o jovem que ainda está na escola, vamos dar um exemplo, né? Ele estuda de manhã, à tarde ele vai para o trabalho. Então, ele estuda todos os dias de manhã
e ele vai para o trabalho. Só que ele vai para o trabalho 4 dias e um dia ele vai para o polo do CIE, que é uma sala de aula, né? Para que ele possa ter o conhecimento técnico que vai apoiar ele no trabalho. Isso vale para o Brasil todo, não? Brasil todo. O CIE está presente no Brasil inteiro, em todos os municípios, com polos presenciais. E essa é uma capilaridade que ela é importante, porque a juventude, falando de educação, ela precisa da proximidade, né? Então, os nossos polos contam com uma superestrutura, assistentes sociais, psicólogas, instrutores, para dar todo o apoio que esse jovem precisa nesse ingresso no mundo do trabalho. E vocês perceberam uma melhoria da qualidade desse profissional, tanto do ponto de vista técnico, quanto não o soft, que vocês chamam de soft skill, né? Que é o que não é tangível, ele realmente evolui? Totalmente, né? Porque eu sempre falo também que você tem... Quais são as competências que o mundo do trabalho pede para as pessoas hoje? Proatividade, resiliência, colaboração. Quando eu olho para a escola, o modelo que a gente vive educacional, ele é um modelo onde eu sou medido ainda por prova. Por prova. Então, se eu tirar 0, se eu tirar 10, no dia seguinte a gente tem a mesma aula. E o sistema está falando para a gente que o importante é eu estudar antes da prova para chegar e fazer a prova. Quando eu vou para o mercado de trabalho, o mercado de trabalho está me pedindo entrega, meta, fazer coisas. Ou seja, já não combina. O modelo que a gente tem educacional, ele é por chamada, né? Chamada oral. Você precisa estar lá, presente. Eu preciso chegar no horário e ir embora naquele horário. Quando a gente fala de mercado de trabalho, hoje em dia, no mercado até mais moderno, você está ligando pouco para isso. Você quer entrega, você quer comprometimento, você quer proatividade. Como que a escola está desenvolvendo nos jovens proatividade? Se é tudo pautado, o professor está lá explicando, eu anoto e faço prova. Então, a gente tem um descolamento. Quando esse jovem vai ser um aprendiz ou um estagiário, que ele começa a viver na prática o que é o mercado de trabalho, isso transforma também e desenvolve as competências dele. Porque hoje no mercado de trabalho, o mais importante são as competências que todo mundo fala, né? Sim. Comportamental, porque as técnicas você pega. E ainda mais no mundo em constante mutação, né? Então, mas aí, Edmir, é um pouco o que você falou. A gente é preparado durante 18 anos para fazer uma prova. Não é isso? 18 não, porque a gente não entra na escola com 1 ano de idade. Mas a nossa vida é toda... Não, mas é isso. Você vai ter uma prova, ou 2. Que vão falar... Que vai definir a sua vida. E a gente vive o império do medo, né? Porque a gente é o medo da prova, é o medo disso, é o medo daquilo, né? A gente nunca aprendeu a empreender, a ver o mundo com esse olhar. Você sente isso lá com os estagiários, com os aprendizes? Não? Totalmente, porque e aí, de novo, é o descolamento que a gente começou falando sobre educação e trabalho. Hoje tem uma máxima no trabalho, a nova cultura é a cultura do aprendizado, não é do erro. É o erro rápido. Como é que isso é trabalhado na escola? Então, esse jovem vem, tudo na vida, cultura é aquilo que a gente repete várias vezes, né? Se eu repito a mesma coisa durante 16 anos, que seja, como é que você vai falar que eu vou para o mercado de trabalho e vou ter outra postura, vou ter outra atitude? Não é nem racional, né? A gente pensar que poderia dar certo, porque eu fui treinado para ter um tipo de postura e é outro exigido. Então, a gente percebe muito isso. Por isso que os programas de entrada no mercado de trabalho são fundamentais quando a gente fala do aprendiz e do estágio. Porque é a oportunidade de eu ainda no ambiente, porque quando eu sou aprendiz, eu ainda estou na escola. Quando eu sou estagiário, eu ainda estou na escola, mas é uma faculdade. É a oportunidade que eu tenho de calibrar essas coisas ainda no ambiente educacional. Tudo bem que sempre a gente está aprendendo, né? Então, a nossa vida ela é aprendizado, eu aprendo todo dia, todos nós aprendemos todos os dias. E o estágio, como é que está? Ele está crescendo? Porque a gente vive sempre uma crise econômica, né? E eu brinco que toda semana tem uma crise no país, né? Como é que está a evolução do estágio? Qual é o perfil desse rapaz? Tem vaga, tem espaço para ele hoje? A gente viu uma evolução importante nos últimos anos do estágio, tanto que saiu do Ministério do Trabalho pela primeira vez. Foi um evento até que a gente fez no CIE, que saiu os dados do estágio. Hoje a gente tem mais de 800 mil estagiários no Brasil. Isso há 3 anos atrás eram 500, 600 mil. Então teve uma grande evolução. Pós-pandemia, o estágio passou na pandemia por uma super dificuldade, né? Quando teve a pandemia, obviamente. E aí ele veio no primeiro ano tímido e ele tem evoluído. O que a gente tem visto hoje? Tem uma tendência importante de crescimento do estágio no Brasil. Então a gente olha isso com uma perspectiva super importante e tem boas perspectivas para esse jovem que está na faculdade. O Brasil viveu uma abertura grande do modelo universitário dele, né? Então a gente teve anos atrás, hoje tem muita faculdade.
E, obviamente, você tem muito mais estagiários. Hoje, o número de estagiários no Brasil cresceu? Sim, mas obviamente que você tem uma demanda de gente que está na faculdade muito maior. Que não consegue ser absorvida. Que não consegue ainda ser absorvida. E esse tem sido o nosso trabalho. Hoje, o CIE, a gente faz cerca de 200 mil estagiários, né? A gente apoia 200 mil estagiários e 200 mil empresas para que esse jovem encontre o lugar ideal dele. Temos feito um trabalho muito grande também para trazer para as empresas a importância, para quem ainda não retomou, da retomada dos grandes programas de estágio. Porque o estágio é, sim, a porta de entrada já do teu profissional a curto prazo. Porque ele já está lá, ele já está tendo conhecimento técnico específico dentro da faculdade. Diferente do aprendiz, né? Porque o aprendiz é aquela primeira experiência de tudo. Mas o gap que tem no aprendiz também tem no estágio de formação? Tem, porque esse é um gap de falta de experiência do que o mundo corporativo espera de você. Uhum. Então, ele depende menos da idade e ele depende do que aquela pessoa passou. Dá um exemplo. Quem é estagiário e já passou por um programa do aprendiz, a gente defende muito essa escada. Essa seria a escada perfeita, né? Eu estou na escola, eu vou para a aprendizagem, porque aí eu desenvolvo competências gerais para o mundo do trabalho. Acabou o meu programa de jovem aprendiz, eu estou na faculdade, viro um estagiário. Quando esse jovem já passa por um programa de aprendiz, a gente vê que a postura já é outra. Quando ele não passou e ele pode ter 18, 19 anos, a postura comportamental ela é a mesma porque ele não sabe o que é esperado. Esses comportamentos que hoje são valorizados, ele não sabe muito, né? Ele não teve isso, porque ele continuou no modelo educacional que a gente comentava há pouco, né? E essa questão do neném que você comentou comigo, o brasileiro não é preguiçoso, né? Quer dizer, o cara não trabalha que é vagabundo. Não é isso, né? Ele está desiludido às vezes, né? Ou ele está no subemprego, né? Mas como é que a gente resolve essa questão do cara que não trabalha e que não hoje está empregado ou não está procurando emprego, né? Ou não trabalha formalmente? Eu sou um baita crítico da palavra neném. É moda, né? Pega bem, né? Porque senão a gente coloca o jovem num lugar de que não quer nada com nada, que o cara tá na casa dele vendo TV, jogando videogame. Pode até ser que exista isso. Uhum. Mas a juventude que vem de baixo, que mais precisa, não foi isso que eu vi ao longo da minha vida. Até a própria definição, né? Porque o neném, ele é, pelo Ministério do Trabalho, aquele que não está matriculado na escola e não está matriculado, não está trabalhando formalmente. Ok, mas tem uma galera que está batalhando, que está fazendo bico, que está entregando coisa, que está vendendo bombom, que está fazendo bico em festinha infantil no final de semana, está fazendo bico de pedreiro. Esse pessoal está correndo atrás, mas ele não tem a oportunidade. Então eu sempre troco, em vez de falar nem, são 100, né? São aqueles que foram privados de, né? Uhum. Então eu sou super crítico porque o próprio dado que eu dei há pouco, né? Na base do CIE, orgânico quer dizer que a gente não patrocina, de janeiro até julho, 600 mil novos jovens vieram atrás do CIE e depositaram a esperança de, através do CIE, conseguir alguma coisa. Eu até mandei um e-mail para os colaboradores lá do meu time falando, gente, faz um ano lá que a gente fez um evento importante, falei, gente, vocês sabem o que esse número significa? De janeiro a julho, 620 mil pessoas pararam o tempo dela e depositaram em nós a esperança de um futuro melhor. Porque é isso que elas fizeram, né? Então, quando eu olho para o dado, e esse dado tem aumentado muito, tá? Ele é 30% maior que 2022, de número de jovens que se cadastram no CIE. Então, só por isso, eu já vejo que não há geração. É a geração que está tentando, só que cada vez mais as oportunidades estão ficando mais difíceis, né? As portas estão se fechando. E o 600 é estágio e aprendiz, os dois? Estágio e aprendiz. São pessoas que nos procuram para querer alguma coisa. Então, esse é um ponto interessante. Não é o CIE que dá um emprego, né? Não. Vou me cadastrar e botar empregado. Não é isso. Eu entro numa plataforma e coloco o meu currículo ali e falo, estou disponível, quero trabalhar. É isso. O CIE é o grande apoiador do jovem brasileiro. Porque como ONG, o que a gente faz? A gente pega esse jovem, a gente vai atrás da empresa para sensibilizá-la para ela abrir vaga. E aí, quando ela abre, a gente faz o famoso match, né? Tá. Esse é o nosso papel para todos os programas. O NIR, que até o nome já diz, né? Centro de Integração Empresa-Escola. Porque a gente quer integrar, a gente quer juntar, a gente quer criar a conexão
entre o jovem e a empresa. Mas esse ponto que você colocou também é fundamental. Muito jovem reclama com a gente, às vezes, pô, mas me cadastrei lá. Eu não estou empregado Eu não tenho vaga de emprego, né? A gente vai atrás da empresa, sensibiliza e faz um trabalho hercúleo, e vocês sabem disso, né? Para aproximar mais. E tem alguma época do ano que é melhor? Porque assim, sei lá, tem uma época que as empresas estão procurando mais estágio, mais aprendiz, ou é dividido durante o ano? O programa do Jovem Aprendiz, ele não tem muito uma lógica sazonal, porque as empresas dependem do cumprimento da cota delas, né? Uhum. Então as empresas olham muito para como que está a cota. Lembra que eu comentei no começo que elas têm uma cota para cumprir de 5% a 15% dos seus colaboradores tem que ter a chancela de Jovem Aprendiz. Uhum. Então isso permeia ao longo de todo o ano. Então quando a gente olha os nossos números, eles são iguais assim ao longo do ano. O estágio também tem momentos mais propícios quando é o momento que troca, ou o jovem se forma na faculdade, e aí as formaturas sempre são julho e dezembro, né? Uhum. Então esse é um momento também que a gente brinca que é a entre safra, né? Mas porque esse jovem se formou e como ele se forma, ele não pode mais ser um estagiário. Então você tem esses dois momentos que acabam tendo um crescimento, mas ao longo do ano... Fim do ano é bom? Não, fim do ano é bom? Fim do ano, muita gente acha que não é bom, mas ele é bom para você estar atento, porque, pensa, do outro lado, eu tenho uma gama de pessoas que se formam em dezembro. Se ela se forma em dezembro, a empresa vai ter que vai abrir vaga de estágio. O programa dela, né? Pode ser que o programa reabra janeiro, mas se ele já estiver atento que dezembro as coisas já começam, vai ser importante ele estar conectado. E Tibi, na tua experiência, assim, eu vejo assim, né? O que é fundamental para o cara ser competitivo, tá? Quer dizer, você falou que você tem uma gama de 60 e poucos cursos, né? Mas desses 65 cursos, 60 e poucos cursos, tivesse que escolher 3, que você falou, cara, você quer ir para o mercado de trabalho, você tem que fazer, tem que ter, isso é o mínimo, tá? Putz, eu vou te falar também que no mundo atual, pensando em jovem, sim, o grande diferencial que ele tem é vontade. Se ele tiver garra, se ele tiver vontade, se ele tiver com aquela energia, aquele brilho no olho, é difícil alguém não dar uma oportunidade para ele. Óbvio que nós vamos falar também, competências técnicas são fundamentais, mas hoje falta um pouco disso, né? A pessoa precisa estar lá entregue, se ela conseguir comprovar, porque já jovem por jovem você já sabe que você está apostando. Uhum. Você quer apostar bem, mas você já sabe que você não está pegando alguém que tem um baita currículo. Então, no mínimo que você quer apostar, alguém que vale aquela oportunidade. E quando você está entrevistando alguém, uma empresa, né? Quando ela está entrevistando alguém, vamos pensar, são 40 minutos de entrevista. Sim. Você não conhece a pessoa. Vai depender daquilo que ela te passar como... É aquele já falou assim, mas eu tenho que vir todo dia, né? Não, já começou mal. Acabou, né? é isso. Não, então, eu tenho que vir todo dia, quer dizer, já dá aquele ar de que... Eu falo muito da questão da energia, porque eu acho que isso ajuda demais quando é um jovem em começo de carreira. Se você provar para o outro que você merece aquela oportunidade, você vai com humildade, que você quer aprender, mas você merece a oportunidade, você tem meio caminho andado. Aí, obviamente, tem as questões básicas. Pô, eu sempre falo do básico. Né? As pessoas falam assim, então você tem que fazer um curso de tecnologia? Tem, mas calma, teu português tá bom? Vai fazer um reforço de português. Vai fazer um curso de comunicação. Tem um monte online, a gente tem online na plataforma do CIE, gratuito. Sua matemática tá boa? Porra, matemática tem a ver com raciocínio lógico. Vai fazer um curso de matemática. São os dois pilares. Então, primeiro, olha se o básico está bem feito. Porque se você chegar também numa entrevista e errar português, falar coisa já que causou uma primeira... Mata na largada. Já mata. Aí você tem os primeiros, indo para os pressupostos básicos, né? Português, matemática, aí você tem as ferramentas... Office, né, que hoje tem a Google também tem, mas Excel, PowerPoint, saber mexer com planilha, saber mexer com editor de texto, saber fazer uma apresentação. Isso é um pacote meio que básico, que você precisa ter quando você é um jovem totalmente sem experiência. E muita força de vontade, né? Sempre você quer saber o que a pessoa faz, porque pensa, você pega um jovem que não tem experiência, 2 jovens sem experiência, mas um fala, putz, que eu fiz curso disso, eu batalho disso, eu estou sempre na internet vendo, não estou lá vendo besteira, mas eu estou vendo qualificação, eu ajudo no final de semana, uma menina, eu cuido de criança, e o outro fala, não, eu estou só no colégio. Mas o que você faz depois do colégio? Não, eu vou para casa e fico lá. Tá lá quem você vai contratar, né? Então o comportamento, é a história de vida dele. Né? É a história de vida, mas que ela demonstra que você tá afim, que você quer mais, né? Uhum. Porque isso já é um indicativo importante para você querer apostar. Pô, se essa pessoa com 16, 17 anos já faz tanta coisa, acho que vai ser legal investir nela, porque ela vai
ver essa oportunidade e vai crescer aqui dentro, né? E a única coisa que ele tem que fazer é entrar no site hoje. Hoje é só CIE.online, está tudo super ele organizado. Entra no site, aí ele tem aprendiz, tudo estágio. super organizado. As nossas plataformas online também, a gente tem dado todo tipo de informação. Mas hoje o jovem entra lá, CIE.online, ele vai ter lá. A gente é dividido até por áreas, né? Quero me preparar, quero uma vaga, então ele já tem até setorizado. E, por exemplo, eu moro lá, sei lá, em Taubaté. Eu consigo me candidatar para aprendizagem em Taubaté. É isso, porque hoje... Ou região, é isso? Sempre vai ser pela região. No nosso sistema, hoje, ele foi desenvolvido que ele tem a geolocalização. Então, ele também ajuda o jovem a buscar a oportunidade, não só que é da região dele, mas, quiçá, se a empresa quer mais perto da casa dele, é essa que a gente vai indicar para ele. Então, a gente consegue ir para um nível de detalhe que a tecnologia hoje traz, que também ele vai até poder acessar isso. Né? E ele coloca o vídeo, ele fala alguma coisa na plataforma? Não, hoje ele não coloca um vídeo. Hoje ele preenche um cadastro de uma forma simples, que é o suficiente para a gente dar esse match inicial. E aí, quando ele for para o processo seletivo em si, aí sim ele vai gravar um vídeo, ele vai ter uma entrevista. E, Gibi, uma coisa que eu queria perguntar para você. Home office, tá? Eu falo assim, né? Home office, eu acho que ele tem pontos positivos, mas tem pontos muito negativos. Principalmente para o jovem, acho que tem mais negativos do que positivos, né? Porque eu vivo essa experiência aqui com a agência, né, que eu vou contratar um estagiário, ele fica em casa. É muito difícil você passar cultura, valores, conhecimento com ele estando em casa, né? É importante que ele queira... Até outro dia, tem um rapaz falando, eu quero vir todo dia. Eu falei, pô, é isso aí. Realmente atrapalhou a formação dessa molecada? Eu acho que atrapalhou super por vários aspectos. Primeiro que na época de pandemia, esse jovem ficou 2 anos sem estudar. Que é da rede pública, e hoje mais de 84% da população brasileira estuda na rede pública do Brasil. E essa foi uma população que não teve aula, não teve mesmo. Tentaram colocar lá, e é uma população que passou de ano. Então você começa por aí. O jovem hoje está com 18 anos, vamos considerar que ele ficou só 2 anos sem estudar, e ele está formado. Não é porque você chamou para recuperação, não. Ficou com um vácuo ali. Ficou um vácuo e aí passou. Porque no modelo público também tem um modelo que você tem que passar de ano, porque senão a fila vai acumulando. Então você começa por esse gap. Quando ele vai para o mercado de trabalho, o home office atrapalhou demais por essa questão que você colocou, porque como é que você pega a cultura 100% online, né? Eu defendo muito um modelo onde para jovem é importante ele estar muito próximo para ele aprender. Então, e nada como estar no olho, ele sentir, né? Isso é importante. Vou dar um exemplo. Tinha um outro projeto que eu tocava que a gente sempre levava jovens para visitar empresa. E eu ligava para um amigo meu, que era CEO lá de uma empresa de tecnologia, e falava, pô, recebe jovens aí. Iam 400 jovens para ir lá na empresa pela primeira vez e bater papo com o CEO. E aí eu falava para os educadores, para eles fazerem, ó, quando eles chegarem aí, tem que ter um questionário que eles têm que fazer de perguntas para o CEO e eles têm que responder. Vamos ver quem sai melhor. Chegava no dia seguinte, os meus coordenadores falavam, ninguém preencheu nada do formulário. E aí eu fui tentar entender o porquê, na segunda visita. Porque quando aquele jovem entrava nesse ambiente físico, ele ficava assim, ele ficava meia hora só assim. E, pô, era um CEO que estava falando com ele. Então ele nem sabe quando você... desliga, né? Você desliga, porque aquela pessoa está falando com você, ela te tratou bem, você conseguiu entrar. Então isso tem a ver com cultura. Tem um outro dado rapidinho. Era muito louco. No outro programa que eu tocava, o maior índice de fotos de jovens para as redes sociais eram dentro do banheiro das formações. Eu fiz a mesma cara que você fez. O que tem a ver? O que eu fui entender? Porque era num ambiente lá do Senac, eu alugava. E era um ambiente muito bonito. Esse jovem, o banheiro da casa dele era o último lugar onde as pessoas gastavam dinheiro para colocar... azulejo. Então, para ele era motivo cultural, de nossa, que legal. Então, eles tiravam foto dentro do banheiro. Porque tinha um acabamento que eles não estavam acostumados na casa deles. Isso tem a ver com cultura também, porque tem a ver com autoestima. Tem a ver com quanto eu me sinto pertencente àquele lugar. E você só faz isso se você estiver lá. Né? Então, eu acredito muito na figura do home office, que para quem é mais experiente já tem o que tem que fazer, aí tudo bem. Okay. Você está, às vezes... Porque aí é entrega. Mas a troca, a conexão de equipe, cultura, aprendizado, aí é no pessoal mais, né? Nós temos que dar oportunidade para esse pessoal, né? Gibi, você está agora fazendo o Expo, né, a feira, né? Como é que tá? Me fala um pouquinho da feira, porque isso
Isso é uma coisa. Você reúne ali dezenas de milhares de estudantes e empresas, e para quem está nos acompanhando, é uma oportunidade para procura de estágio, de aprendizagem. Como é que vai ser esse ano isso? Esse ano a gente está retomando. A Expo CIE é um evento presencial, sempre foi presencial, durante 19 edições. É um evento super tradicional do CIE. Ele acontecia sempre presencial. Antes da pandemia, a última edição foi na Bienal de São Paulo. Então ela acontece em São Paulo, ela é gratuita para todos os jovens, que é uma grande feira sobre mundo do trabalho. O jovem tem lá, ele aprende a fazer currículo, ele aprende a fazer simulação de entrevista de emprego, tem palestras das mais variadas e também sempre teve vagas. Antes da pandemia era na Bienal, teve o dia que a Bienal fechou de tanta gente que tinha lá. É uma loucura. Loucura. Veio a pandemia, foi para o virtual. A gente seguiu no modelo virtual e esse ano a gente está retomando o presencial. Vai ser no Expo Center Norte, dos dias 12, 13 e 14 de setembro, gratuito para todo mundo que quiser ir, onde lá a gente vai ter uma experiência sobre mercado de trabalho única, super tecnológica. O jovem vai conseguir com inteligência artificial fazer currículo, ele vai fazer teste de autoconhecimento, vai passar por simulação de entrevista de emprego, vai ter espaço de inovação, palco multiuso, palestras super inspiradoras e a gente vai levar para lá uma maratona de vagas de estágio e aprendiz. Então o jovem vai poder entrar, se conhecer, fazer um currículo, saber como passa uma entrevista e quiçá ele já sai de lá com uma entrevista de emprego maratona agendada. significa, você vai estar muitas empresas oferecendo oportunidade de se recolocar, de colocação no mercado. É isso aí. É isso aí. Então a gente está levando o máximo das empresas para lá para que elas abram as oportunidades. Você tem uma ideia de quantas vagas vocês devem ter? Que vocês estão A gente está estimando umas 50 mil oportunidades que a gente vai levar para lá. Maravilha. 50 mil, então, 50 mil, você falou 600 mil de janeiro, quer dizer... já ajuda um pouco. Quase 10% aí da força de trabalho. O time está batalhando muito para ver se a gente consegue chegar. E as empresas estão receptivas? Estão receptivas, a gente vai ter até como grandes empresas parceiras do evento. Pela primeira vez o LinkedIn é um parceiro do evento, primeira vez no Brasil que eles estão entrando da forma protagonista em um evento, e tem tudo a ver, né? Porque LinkedIn é uma rede, uma plataforma de mercado de trabalho, Banco do Brasil, Google, McDonald's. Então você tem parceiros importantes aí que também estão apostando no evento. E diga uma coisa importante, isso eu acho que é importante já para quem está acompanhando, o estágio, a aprendizagem vale para média empresa, pequena empresa, né? Super. Eu acho que não é só para... Você está falando de grandes corporações, mas quem quiser procurar um estágio, uma empresa de médio porte, até um posto de gasolina pode ter também. Contabilistas, contadoras, acho que aqui o estágio é uma válvula, inclusive, não só podem, como devem e ajuda, porque contratar um estagiário é mais barato que contratar um profissional e contratar um aprendiz é mais barato. E eu posso colocar ele naquela linha de aprendizado que bate com a função que eu vou exercer. É isso, então só tem vantagem, né? Porque você tem um profissional aberto, que está sendo qualificado, e óbvio que esse não é o fator mais... O ser mais barato não é o mais importante. O mais importante é você contar com alguém que é jovem, que vem com bom espírito, mas também para uma pequena empresa ela sempre está olhando o custo, né? Então também não custa nada você ter uma carga menor, né? Show de bola. Dib, super obrigado, vai ser um sucesso o evento, vamos estar lá, trabalhando juntos. E para você que acompanhou esse papo com a gente, olha, vai para você, entra no site, a gente vai colocar aqui o endereço eletrônico, porque é uma oportunidade tanto para você que está procurando uma vaga, quanto para você empresário que quer uma mão de obra qualificada e quem sabe esse estagiário um dia pode ser o CEO da sua empresa e você pode se aposentar de maneira bem legal. Olha, dá aquele joinha para a gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.